Irmãos, a paz do Senhor, amém. Com alegria que nós estamos juntos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 2 de novembro, quinta-feira, e nós estamos gravando essa aula para que os irmãos possam dar a segunda lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, realmente é um dia muito difícil. Todos os irmãos sabem o que aconteceu com o papai, mas o Senhor está recuperando. Eu quero pedir perdão aos irmãos. Sempre gosto muito de preparar essas aulas de vídeo para passar para os irmãos terem o máximo de subsídio didático, pedagógico para poder ministrar. Mas eu estou com a cabeça ainda um pouco em efervescência, ou seja, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e as ideias ainda não estão absolutamente centradas, fechadas, corretas. Mas nada que em uma semana não se conserte. O evento com o papai foi na segunda-feira, né? E está tudo muito recente. Nós estamos a cada dia vencendo em razão da misericórdia de Deus. Em razão da misericórdia de Deus. Então, qual a instrução que eu quero dar aos irmãos nesta lição? Veja que lição maravilhosa. Se eu errar em algum dado, me perdoe, tá certo? Eu preciso só de uma semana para a cabeça consertar. E aí a cabeça vai consertar, você vai ver, meu amado pastor e professor, que no vídeo 3 da lição 3, tudo vai se encaminhar direitinho como antes, tá certo? Eu só preciso de 5 dias para que tudo se organize em minha cabeça, tá bom? Mas não vou deixar de te instruir, porque mesmo passando por tudo que a gente está passando, eu sei perfeitamente que o desejo do nosso pastor, papai, é exatamente o crescimento da obra. Então, se tem uma coisa que papai não gostaria de ver, é a obra paralisada nesse momento em que a gente está assim, um pouco perdido, e com muita dor no coração, né? E com muita esperança em Deus e na sua misericórdia. Mas vamos caminhar. É isso que nós temos que fazer agora. Caminhar, orar, não parar de colocar o Pai na presença de Deus e Deus vai recuperá-lo. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Não era para ele ter subido naquele telhado, mas é teimoso. Ele é teimoso. Ele quer subir, ele quer fazer as coisas. Ele acha que ele é que vai fazer as coisas direitinho. Bem, deu no que deu. E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que Deus... Aleluia. Mantém meu pai em pé. Glória a Deus. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Glória a Deus. Então, essa segunda lição, meu amado irmão, o que há de fundamental nessa lição? Eu quero que o seu aluno seja levado ao seguinte pensamento: Deus realmente tem o controle de todas as coisas. Deus realmente tem tudo em suas mãos. Ou seja, na plenitude dos tempos, Deus prepara absolutamente tudo. Envia seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo cumpre toda a obra que tinha que cumprir, e após cumprir toda a obra,
tudo está aberto para que a igreja siga triunfante. A igreja agora tem a presença do outro Consolador, que o primeiro Consolador é Jesus, e o outro Consolador está aqui conosco, que é o Espírito Santo. A igreja então tem a presença desse Dínamos, desse ser maravilhoso e extraordinário que estaria conosco até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. A igreja agora tem crescimento espantoso. Pedro prega e 3.000 almas já aceitam Jesus, depois mais 2.000 almas. E a igreja que está ali em Jerusalém começa a avançar. Começa a avançar. Ela avança. Em primeiro lugar, começou ali em Jerusalém, né? Conforme vimos na primeira lição. E aí ela avança para Samaria, porque um homem chamado Filipe, um dos diáconos da igreja primitiva, esse homem vai a Samaria, e esse homem prega, e esse homem faz uma revolução em Santa Maria. São multidões aos pés do Senhor Jesus. Ele tem que chamar Pedro e João e dizer: como é que nós fazemos agora? Como é que nós fazemos? A coisa está aumentando, a coisa está aumentando. E aí o evangelho chega na Judéia e chega em Samaria. E aí, de repente, um homem chamado Cornélio, um gentil, ele é centurião romano, esse homem simplesmente, Deus incomoda Pedro, e Pedro vai à casa desse homem e vê que a sucessiva ocorrência de fatos do Pentecoste, ali de Samaria com Filipe, agora também atinge os gregos. Os gregos não, os gentios, através desse romano, aceitou Jesus, ele e toda a sua casa, e foram batizados. E o Senhor se derramou no meio deles, e a igreja vê então que a mensagem é realmente uma mensagem universal. Uma mensagem universal. E a igreja passa então por um crescimento espantoso. A vida da igreja já era extraordinária, como nós mostramos na primeira aula. Os amados irmãos, obviamente, se recordam daquele momento de afetividade, de caridade, de amor, de vida eterna, de resplendor da glória de Deus, de unidade da igreja, todo mundo junto, todos os dias, orando, buscando a Deus, servindo, engrandecendo ao Senhor, e aquela coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. E aí, irmãos, isso começa a sair de Jerusalém. Isso começa a se expandir pelo mundo. De repente, atingida a casa de Cornélio, com a apreensão e a morte de Estevão, discípulos saem simplesmente pelo mundo, e a igreja chega na segunda maior cidade do mundo da época. Depois de Roma, a segunda maior cidade do mundo era Antioquia. E a igreja chega em Antioquia. Então veja que agora o evangelho está simplesmente alcançando todo o império romano existente. E para você ter uma dimensão do que eu estou falando, vá comigo, por gentileza, para a página, é a última página desta lição, não é da revista, é desta lição, que é a página 21, tá bom? Lá na página 21, nós colocamos um mapa que nós queremos que você use na segunda lição. Nós queremos que você use esse mapa para que eles vejam quão grande era o Império Romano. E para que eles vejam de forma interessante como aqui, ó, Jerusalém, o evangelho começa a se difundir por
toda a costa aqui do mar Mediterrâneo, que era justamente o mundo civilizado à época. O mundo civilizado à época. Realmente o Evangelho é o poder de Deus. Não podia ficar circunscrito ali em Jerusalém, não podia estar preso somente ali em Jerusalém. É lógico que o Evangelho se expande, com certeza em razão das grandes tribulações e perseguições que nossos irmãos no primeiro século passaram, mas também com certeza em razão do fato do Evangelho ser o poder de Deus. O poder de Deus. E o que eu acho interessante é que quando você vê esse crescimento espantoso do Evangelho, e nós estamos ainda na primeira fase da história da igreja, que é a era apostólica. Então, veja que, em razão do Império Romano, Deus usa o Império Romano para que o Evangelho se estenda de forma maravilhosa. Se estenda de forma maravilhosa. E daí o vídeo que lhe mandei, na verdade são 2 vídeos, aquele senhor que vos falou, ele é um pastor presbiteriano. Meu Deus do céu, pastor Gideãozinho, mas se é presbiteriano, ele é calvinista. Por que você passou um calvinista? Seu pai vai te bater, mas te bater quando voltar. Seu pai vai lhe pegar pela orelha e vai lhe bater demais. Calma, irmãos, não é desobediência. Entenda uma coisa. E de todos os vídeos que falam desse momento histórico, o vídeo melhor que explica isso é o vídeo do Marcos, pastor Marco Gianconato, tá? E você assistiu os 2 vídeos, você viu de forma maravilhosa como ele descreveu o que estava acontecendo ali na igreja primitiva e como o Império Romano foi instrumento nas mãos de Deus para o crescimento e divulgação do Evangelho, né? Ele fala muito bem sobre a questão da cultura romana, da língua. O grego foi fundamental para que o Evangelho chegasse em tudo que é canto. As estradas romanas, a pax romana, a segurança que se tem agora no mar Mediterrâneo, a segurança com as cidades. Então, foi maravilhoso para a divulgação do Evangelho. A gente tem a impressão, isso é fantástico, a gente tem a impressão de que o Império Romano só existiu para que o Evangelho chegasse aonde chegou, né? Como Deus controla todas as coisas, como Deus faz tudo de acordo com a sua boa vontade. E, amados irmãos, se a melhor aula sobre esse primeiro momento da igreja fosse de um ateu, eu teria mandado para os irmãos o vídeo do ateu para o irmão discernir direitinho. Tá certo? Então não fique preocupado, mas ele é calvinista. Não, ele tá, de vez em quando ele fala alguma coisinha sobre o calvinismo, tentando induzir a gente a alguma porcariazinha do calvinismo, né? Mas como esses vídeos eu envio somente para pastores, e eu envio somente para professores da escola dominical, eu sei perfeitamente que vocês, como eu aqui na sede, nós sabemos comer o peixe e retirar os espinhos. Retirar os espinhos. Tem um rapaz que, apesar da gente não se falar muito, mas há um amor muito grande entre a minha pessoa e a pessoa dele. Eu não vou falar o nome dele porque não pedi autorização, mas é um dos professores de escola bíblica dominical que mais se comunica comigo, mais conversa comigo, e eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente tem aquele amor que só o Espírito Santo faz brotar. Um olha para o outro com muito carinho. E ele estava me dizendo, mas pastor, ele é supralapsariano, ou seja, ele é daquela linha calvinista terrível. E aí eu brinquei com ele e eu disse, filho,
A mãe de John Wesley, quando Wesley andou lendo alguns livros calvinistas, ele disse, mas mãe, isso aqui é errado, e a senhora me mandou ler. A mãe disse, olha, faça como eu e seu pai. A mãe de John Wesley, ela disse, faça como eu e seu pai. Coma o peixe e só retire os espinhos. Coma o peixe e só retire os espinhos. Aí eu mandei para ele essa resposta, ele sorriu demais, né? Ele deve estar me ouvindo agora. Que saudade de você, meu filho. Que saudade de você, meu filho. E que esperança temos em você e na igreja que aí está. Que esperança. Então, escute. Ele é um grande professor de história, tá? E ele falou fatos que estão aqui na revista, é só para reforçar. Ele tirou aquela aula dele do mesmo livro que eu tirei a revista. Do mesmo livro que eu tirei a revista, do professor Carlins, ok? Aqueles 2 livros, e do professor Schied, aqueles 2 livros que eu lhe mostrei na primeira aula. Então, eu quero que você pegue o seu aluno na próxima escola dominical e faça seu aluno sonhar com esse tempo. Então, mostre os mapas. Se você tiver acesso a estradas do Império Romano, fotos, mostre essas fotos. Mostre o quanto o Império Romano era organizado, disciplinado, ajustado. E isso foi fundamental para o Evangelho. Porque na medida em que você tem um império que domina sobre todo este mundo civilizado, e na medida em que você tem uma organização política única, onde todo mundo sabe os seus direitos e os seus deveres, você não vai ter baderna. Você sabe, ó, eu sou escravo, eu tenho acesso a isso, isso, isso. Não, eu sou cidadão romano, eu tenho acesso a isso, 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 isso. Não, eu não sou nem escravo nem cidadão, eu sou um cidadão livre, né? E eu tenho acesso a isso, isso, isso. Então, quando você tem uma organização política única, você tem uma estabilidade muito grande nas normas. E tendo estabilidade nas normas, você sabe a regra do jogo. Você sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Você sabe o que pode dizer, o que não pode dizer. Você sabe como pode andar, como não pode andar. A estabilidade política vai, então, trazer estabilidade econômica. Estabilidade econômica. Uma única moeda, a moeda romana, com a cara de César ali na moeda, e um único aparato econômico. Isso, obviamente, vai trazer circulação de riqueza. E o Império Romano, ele era tão fantástico, que além da unidade política, você tinha a unidade geográfica. Ou seja, o Império Romano construiu estradas fantásticas que possibilitavam a livre circulação de absolutamente todos os povos pelo Império Romano. Eram estradas fantásticas, irmãos. Fantásticas, fantásticas. E todas elas levando a Roma. Daí o velho ditado, toda estrada leva a Roma. Não tem como errar, vai caminhando que você chega a Roma. É lógico, Roma tinha que ter um sistema de escoamento político, militar e econômico para que Roma chegasse rapidamente, por exemplo, numa província que queria se separar dela, com seus exércitos, e imediatamente descer o pau e arrebentar com a província que queria se separar dela. Economicamente, é fundamental a transição de riquezas. Roma tinha que ter estradas extraordinárias para a transição de riqueza. Inclusive, rapidamente, saindo do assunto, esse é um grande problema brasileiro que temos nós, o sistema de infraestrutura. Nós produzimos riquezas fantásticas, fantástico. O país, irmãos, esse país não quebra, porque é Deus que cuida da gente mesmo, porque o que a gente produz de riqueza, o que a gente não tem é como escoar todas essas riquezas. Nós não temos um sistema de estradas extraordinário, um sistema de trens extraordinários, de navio extraordinário. Se a gente tivesse um sistema melhor de escoamento de riqueza, irmãos,
Mas ninguém segurava o brasileiro. Ninguém segurava o brasileiro. O Brasil estava numa outra situação que os irmãos, meu Deus do céu. Mas Roma tinha. Roma tinha exatamente isso. Roma tinha todo um sistema de escoamento de riquezas, de circulação econômica e de circulação geopolítica. Isso ajudou o evangelho em quê? É óbvio, é como escrevemos aqui. Isso ajudou o evangelho na livre circulação de todos os apóstolos e irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos andaram e fundaram igreja em tudo que é canto. É porque a Bíblia nos conta muito mais sobre o apóstolo Paulo. Mas se os irmãos pegarem livros históricos, os irmãos vão ver os grandes feitos do apóstolo, não só Pedro, João, como Tiago, Bartolomeu, todos os apóstolos. Para que os irmãos tenham uma ideia, acredita, a tradição diz, a tradição nos ensina, ou seja, os primeiros escritores após os apóstolos, nos dizem que André foi simplesmente o homem que fundou todo o cristianismo na Rússia. Sabia disso? A igreja ortodoxa russa todinha tem André assim, Jesus no céu, André na terra, compreendeu? O apóstolo, o discípulo. Então, isso possibilitou com que os discípulos rapidamente circulassem. É por isso que vinham as perseguições e os discípulos, os apóstolos, discípulos, membros da igreja, circulam rapidamente. Então, quando você vê em Atos, meu amado irmão, a Bíblia falando sobre que eles saíram de uma localidade e foram para outra pregando, e saíram de uma localidade e foram para outra pregando, e saíram de uma localidade e foram para outra pregando, é em razão de todo esse momento histórico que Roma nos trazia. E Roma, em razão da famosa Pax Romana, ela ainda trouxe segurança. Ou seja, tá vendo o mar que está aí no meio desse mapa que os irmãos têm? Esse mar sempre foi um dos mares mais perigosos de todos os tempos, que é o mar Mediterrâneo. Aí passa toda a riqueza mundial. Aí você pode ver, ó, de um lado está o quê? Está a Ásia, que fica de frente, de cara com o mar Mediterrâneo, a Ásia e o Oriente Médio. Em cima você tem a Europa inteira, embaixo você tem a África toda. Então, riqueza andava por aí. O que os romanos fizeram? Os romanos simplesmente dominaram o mar através das galés romanas e expulsaram os piratas. Olha que fantástico! Expulsando os piratas, você tem a livre circulação de navios, o que possibilitou a gente levar o evangelho para tudo que é canto. O evangelho sair de Jerusalém e ir para tudo que é canto. Agora, e pelas estradas? Nas estradas, a gente sabe que havia perigo, havia muito ladrão. Mas os romanos, para trazer a Pax Romana, eles deixavam nas estradas, em pontos específicos, corporações militares romanas. Então você tinha, nas estradas romanas, do início até o final da estrada, militares romanos para garantir a segurança. É lógico que você não vai ter militar romano na estrada inteira, né, em todo ponto da estrada, não, mas nos pontos mais estratégicos das estradas, nos pontos em que eles viam que havia geograficamente a possibilidade de roubo, de ataque, né, e eles queriam que a riqueza circulasse. É fundamental a riqueza circular no Império Romano. Como é que você sustenta o império daquele? Então tinha que ter segurança. Então destacamentos militares romanos ficavam em pontos essenciais e pontos aonde normalmente se atacavam
se atacavam, não é verdade, os viajantes para garantir a paz. Por isso o evangelho andou. Então veja, eu quero que você deixe o seu aluno inebriado, entusiasmado ao ver isso. Ele tem que ficar como eu estou agora, e como você também está. Veja que é um quebra-cabeça que Jesus foi montando, Deus foi montando, o Espírito Santo foi montando para que no final de tudo não se tivesse um império fantástico que legasse tudo a nós. Não, é para que no final de tudo o evangelho chegasse a toda a criatura, a toda a alma, a todo o império romano. Então, aquelas 2 aulas do pastor Marcos Gianconato são fundamentais para a gente entender esse período histórico. Não é verdade? A revista diz isso de forma muito clara. E eu preciso que você deixe isso claro para o seu aluno. E é óbvio, Deus também usou os seus apóstolos. Mas de todos eles, o homem mais extraordinário e fantástico, o homem mais estratégico que nós tivemos foi o apóstolo Paulo, né? Paulo era um homem de 3 cidadanias. Paulo era um homem do mundo, né? Paulo, judeu por nascimento, né? Porque vinha de pai e mãe judeu, mas nascido numa cidade que não era de Judá, era uma cidade ali da Ásia Menor. Então esse era o motivo pelo qual Paulo tinha dupla cidadania. Ele era judeu por nascimento, por tradição, por cultura, por causa do seu sangue, mas ele era cidadão romano também, porque tinha nascido numa cidade essencialmente romana, que era uma das maiores cidades ali da Ásia Menor, né? Tarso era uma cidade extraordinária e fantástica, o que viabilizou para Paulo a possibilidade dele transitar livremente pelo Império Romano e em razão de toda a cultura greco-romana que ele possuía, em razão de toda a cultura judaica, e agora tomado pelo Evangelho, Paulo vai e funda, simplesmente, irmãos, Paulo funda, se ele não fundou de 40% a 50% das igrejas que existiam nessa época, ele chegou perto, porque outras igrejas foram fundadas por outros irmãos que não foram mencionadas na palavra de Deus, né? Exemplo, Antioquia. A igreja em Antioquia, a Bíblia diz para nós somente que após a morte de Estevão, os que seguiam Cristo e seguiam Estevão foram espalhados e muitos deles fugiram para Antioquia e lá se fundou uma igreja. E aí Paulo e Estevão foram visitar essa igreja em razão do que os apóstolos mandaram e voltaram com notícias maravilhosas de que Deus estava naquela obra. Então veja que não foi só o apóstolo Paulo. A igreja inteira era missionária. Muitos dos apóstolos fundaram muitas igrejas. Agora, é lógico que o livro de Atos vai nos falar muito do trabalho de Paulo, porque o livro de Atos foi escrito por quem? Por Lucas. E uma vez escrito por Lucas, há uma influência muito grande do apóstolo Paulo sobre ele. Ele vai narrar essencialmente a vida de Paulo. Mas os outros apóstolos também fundaram muitas igrejas, muitos trabalhos, e anônimos, irmãos que eram da igreja, mas anônimos, simplesmente trouxeram, irmãos, um crescimento extraordinário para a igreja, porque onde saíam, pregavam o evangelho. Mas Paulo era estratégico. Eu fiz questão de, obviamente, mencionar isto aqui na página 19, na página 14, 15, aqui, na página 16 e na página 17. Página 16, página 17, parte da página 18. Ele era um homem estratégico, ele chegava.
primeiro lugar, ele procurava, obviamente, a comunidade judaica para ter acesso à sinagoga, e tendo acesso à sinagoga, o apóstolo Paulo já ia pregar, obviamente, no sábado, na sinagoga, e já trazer o evangelho, E depois ele tinha a estratégia de ir pregando aos judeus, sair às praças e pregar aos gentios. E assim formando igreja, uma igreja após a outra, uma igreja após a outra. Isso, obviamente, depois de uma surra após a outra, porque se teve alguém que apanhou por causa do evangelho, esse alguém foi nosso amado irmão em Cristo, o apóstolo Paulo. Né? Esse apanhou, irmãos. Deus o livre e guarde. Então veja que veja que Deus preparou absolutamente tudo para o crescimento espantoso e fantástico da igreja. E você acha que a igreja perdeu tempo? Você acha que a igreja ficou, como os rapazes dizem hoje, a juventude, de bobeira, né? Perdendo tempo? De maneira alguma. A igreja avançou. A igreja avançou, a igreja acreditou, a igreja avançou, a igreja onde chegava pregava e implantava aquele sistema de vida comunitário, onde todo mundo junto se ajudava, se abraçava, chorava um pelo outro, amava um ao outro. Nós estamos sentindo isso agora, irmãos. Com o problema que papai está passando, nós sentimos o amor da igreja. É tanta gente orando, é tanta gente pedindo, é tanta gente nos abençoando com amor, que a gente não sabe como agradecer tanto amor. E a igreja primitiva vivia em prol disso, em prol disso. Então, veja como Deus fez. Eu preciso que você mostre isso para ele. Eu não sei se eu consegui te passar, porque minha cabeça, como eu lhe disse, tá um pouco perdida. Mas eu acho que você entendeu, não entendeu? Eu acho que eu consegui. E eu preciso que você passe isso para ele. Eu quero que você passe essa visão de que Deus preparou tudo para que o evangelho avançasse. E que eles não perderam tempo. Bote isso no coração dele, não se pode perder tempo. Você tem as oportunidades, vai e fale do Senhor. Você tem a oportunidade, vai e abra o trabalho. Você tem a oportunidade, vai e diga que o Senhor é bom. Você tem a oportunidade, entre nessa casa, leve o Evangelho, leve a graça de Deus, leve a glória de Deus. Eles discerniram estrategicamente como aproveitar-se desse momento e foram divulgando o evangelho de cidade em cidade, de cidade em cidade, de cidade em cidade. Foi algo assim extraordinário. E Deus pegou do menor ao maior. Deus pegou do mais simples ao mais estratégico, que era o apóstolo Paulo, e fez o evangelho crescer. E que crescimento extraordinário. Os textos que eu aqui botei são textos do livro do professor Carles e do professor Schied. Eu gostaria que você lesse com eles os textos, mostrasse toda essa inebriante e extraordinária estratégia. E olha, a igreja cresceu, a igreja cresceu. E aí, você termina a lição dizendo que Deus quer que vivamos à altura da sua glória, de tudo que Ele fez por nós. E a melhor forma de se viver à altura da glória de Deus é aprendendo com a igreja primitiva. Ou seja, tem oportunidade, pregue, tem oportunidade, fale, tem oportunidade, comece a abrir ali um novo campo missionário, uma nova igreja, vinculada obviamente à sua igreja, ao seu pastor. Veja que todos eles estavam ligados a Jerusalém, que era a grande sede, né? E trabalhando junto, com amor, com graça, com fidelidade, com vontade, a igreja cresce. É assim que se vive. A igreja primitiva sabia viver para a glória de Deus, a altura da glória de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Que possamos aproveitar estrategicamente todo o momento histórico que está
para desenvolver o crescimento. Eu quero que você, além de tudo que está na revista, eu sei que você vai organizar as ideias, vai botar direitinho, vai fazer o povo entender. Você já viu que hoje nós temos um mundo absolutamente pavimentado, esperando só que eu e você possamos pregar o Evangelho? Nós temos algo muito melhor do que a Pax Romana. Nós temos algo muito melhor do que as estradas romanas. Nós temos algo muito melhor do que os soldados romanos que protegiam os cristãos quando estavam andando nas cidades e pregando o Evangelho. Irmãos, nós temos a internet, você tem o WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem, eu não sei mais o que tem, me perdoe, é tanta coisa que tem. Use isso para a glória de Deus, use isso para divulgar o Evangelho. Jesus está voltando, irmão, Jesus está voltando. Você pode, por intermédio da internet, simplesmente alimentar irmãos que estão sendo perseguidos na China, irmãos que estão sendo perseguidos na Indonésia. Eu quero que você fale isso para eles. Nós temos algo que é infinitamente superior à Pax Romana, que é esta maravilhosa invenção e que está nas nossas mãos. Vamos divulgar o Evangelho, vamos trazer gente para a igreja, vamos trazer gente para a igreja, vamos trazer gente para a igreja. A gente conhece o nosso ministério está firmado na palavra, está firmado na oração, está firmado na presença de Deus, está firmado na glória de Deus. Usa tudo isso que Deus te deu para trazer todos à presença do Senhor e deixa que o Senhor vai fazer. Se o Senhor quer curar, o Senhor vai curar. Se o Senhor quer transformar, Ele vai transformar. Se o Senhor quer edificar, Ele vai edificar. Mas a lição tem que trazer isso no coração do seu aluno, assim como a igreja aproveitou-se daquele momento estratégico preparado por Deus. Hoje nós temos um momento estratégico preparado por Deus. A gente ainda tem liberdade para falar o Evangelho no Brasil. A gente ainda tem liberdade para falar o Evangelho no Brasil. A gente ainda tem gente no Congresso. Se são crentes maravilhosos, se são crentes fiéis ou não, se são crentes fantásticos ou não, mas pelo menos estão no Congresso e estão evitando que leis que venham agredir o povo de Deus passem. Sério, a bancada evangélica não pode ser lá, essas coisas, mas a bancada evangélica se une com a bancada católica, que se une com a bancada espírita, e eles evitam que leis horríveis passem. Então vamos aproveitar o momento de liberdade que a gente ainda tem, vamos avivar. Irmãos, vamos nos reavivar, vamos aproveitar e vamos divulgar a glória de Deus. É assim que se vive para a glória de Deus. É assim que se vive para a glória de Deus. Eu vou fazer uma comparação bem interessante para você nunca mais esquecer. Crente que vive o só lhe deu glória, a Deus toda a glória, que vive para a glória de Deus, é que nem carro velho. Onde para, prega. Entendeu? Onde para, ele prega e anuncia a palavra de Deus. Tá? Foi uma brincadeira. Não foi tão boa, que eu estou mentalmente meio perdido, mas acho que foi boa, eu gostei, então glória a Deus. Então, irmãos, termina a lição, depois de mostrar estrategicamente tudo isso que Deus fez com a igreja primitiva, termina a lição levando-os para que eles possam ver que é momento estratégico também, e a gente pode ter um crescimento fantástico como está aqui. É só acreditar que tudo que está acontecendo na vida tem propósito. É só acreditar que, mesmo na perseguição, Deus tem um propósito. Aqueles irmãos aproveitaram tudo isso, e mesmo perseguidos, iam de cidade em cidade pregando o Evangelho, de cidade em cidade pregando o Evangelho, de cidade em cidade fundando igrejas. Paulo, o maior estrategista de todos, mas jogou sua vida completamente fora e foi de cidade em cidade fundando o Evangelho, de cidade em cidade fundando o Evangelho. Então fale para o seu irmão que toda a dificuldade que ele está passando, todo o problema que ele está passando, todo o horrível momento que ele está passando, isso é só para criar nele mais fé, para que ele pregue o Evangelho, porque a única coisa que interessa, irmãos, é a vida eterna. É a vida eterna.
Vamos aprender isso com a igreja primitiva. Vamos viver desta forma. E Deus nos edificará. Amém? Então, boa aula. Boa aula, boa aula. Continue orando pelo papai. Continue orando pelo papai. Ore, ore, ore pelo papai. Continue orando pelo papai. E eu vou dar um aviso extremamente simples. Como aparentemente parece que nós teremos o papai ausente durante talvez alguns meses, como é que está a questão da direção da igreja? Irmãos, a direção da igreja está, obviamente, nas mãos de minha mãe, a pastora Loide, que é a vice-presidente de toda a obra. Então, mamãe é a pastora que está conduzindo a igreja. Amém? E como está a questão administrativa? Bem, a parte teológica e a parte de ensino, a parte de culto, a parte de liturgia, toda esta parte está na minha responsabilidade e na responsabilidade do meu irmão Lutero, tá certo? Então, qualquer questão quanto a culto, festas, ensino, discernimento da palavra, questões nessa área que os irmãos costumavam tirar dúvidas com o pai, podem conversar comigo, tá certo? Conversem comigo e podem também pedir auxílio e apoio a meu irmão Lutero. A parte administrativa, ou seja, dinheiro, pagamento de salário, recebimento de salário, ajuda na questão da construção tal, e etc, etc, etc. Toda esta parte administrativa está aos cuidados da minha irmã Geize, a Izinha, aquela que a gente brinca e chama de Gedeon de saia, tá? Junto com seu esposo, o pastor Elias Damasceno. Então, a parte administrativa, questão de dinheiro, pagamentos e etc., está com Geize. Não adianta me procurar, nem ao Lutero, é a Geize, tá? E, obviamente, também a mamãe. A mamãe é que está no controle de todas as coisas e a mamãe ouve por bem fazer assim, para que o trabalho da igreja continue, tá? Então, nós esperamos o retorno do papai o mais rápido possível. E glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Me desculpem. É um filho falando. Me desculpem. Então aguardamos o retorno do nosso pastor, é meu pastor também. E eu preciso muito da palavra dele. Mas acima de tudo está, com certeza, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mamãe é uma mulher muito forte. Ore pela mamãe. Mamãe está no comando e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos juntos fazendo a obra do Senhor. Lembre-se, meu pai não gostaria de saber que tudo parou. Que tudo parou e que está tudo assim meio perdido no tempo e no espaço. Não, não, não. Nós continuamos todos os cultos, nós continuamos nos reunindo, nós continuamos na escola bíblica dominical, nós continuamos trabalhando. E assim que ele retornar, que vai retornar, assim que ele retornar, verá que tudo continuou, voltará a liderança da igreja, ele é nosso líder, ele é nosso pastor, e nós estamos querendo muito que ele retorne. Então continue as orações. Olha, nós não sabemos como agradecer tanto amor. Tanto amor. E boa aula domingo. Coloca no coração do teu aluno isso. Se a aula de hoje não foi tão boa, os irmãos sabem
E eu estou um pouquinho confuso mentalmente, mas eu acho que eu consegui passar. Mas não se preocupe, é uma questão de no máximo 5 dias. A aula número 3 já vai voltar a ser absolutamente normal, tá? Então que Deus te abençoe, você tem liberdade completa para ensinar essa lição. Eu só peço que você destaque esses pontos que eu pedi para você destacar. Excelente aula. O Senhor esteja contigo. A paz do Senhor. Meu amado irmão, a paz do Senhor.